Bom dia, pessoal. Sou Ed Carlo, PCNB do Conviva, da DE de Mojimirim. Estou aqui com muita satisfação para nós iniciarmos este primeiro TPC do Conviva da nossa DE de Mogi. Eu inicio a minha fala com a frase de Ana Catão, que é uma educadora, dizendo que aventurar-se pelos caminhos de uma convivência respeitosa requer coragem, coragem de encarar o outro que não é espelho, coragem de lidar com a diferença, coragem de olhar para os conflitos que permeiam nossas relações e com eles aprender a difícil arte de viver com o outro, para com ele construir uma vida pública em comum. Nós sabemos que as questões de convivência, elas nos afetam muitíssimo durante a nossa vida. Se nós estamos num ambiente onde o clima é harmonioso, é um clima onde as relações elas se pautam no respeito, em se colocar no lugar do outro, nós sabemos que a nossa vida ela tem um significado diferente. Nós passamos a enxergar no outro uma continuidade de nós, porque nós como seres humanos, não podemos e não sabemos viver isoladamente. Isolados do mundo, isolados do trabalho, enfim, como nós temos a grande missão de vivermos juntos, então nós precisamos fazer isso da melhor maneira. Conviver com o outro não é uma questão muito fácil, porque nós buscamos no outro aquilo que é perfeito. Nós sabemos que o ser humano ele é passível de falhas. Por isso, o Conviva, ele vem como um programa que já é um sucesso em nossa rede para nos oferecer ferramentas exatamente para contribuir na melhoria da proteção e da convivência. Porque conviver não é fácil, conviver com o outro não é fácil, mas nós temos que aprender um pouquinho a cada dia. De acordo com Jacques Delors, nós temos aí os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, conviver com o nosso próximo é um aprendizado. Nós precisamos nos debruçar sobre isso para que ocorra realmente um aprendizado. Como já citei, conviver é algo difícil, as pessoas possuem muitas diferenças e essa é a beleza da vida. Essa diversidade, essa questão que nos leva a refletir no dia a dia do porquê da ação de um colega, do porquê da ação de um superior, enfim. A convivência, ela não afeta somente a nós, mas como somos professores, se não temos um clima harmonioso na escola, isso com certeza fatalmente refletirá no ensino e na aprendizagem. Então, sendo a convivência um dos pilares da educação, sentimos aí a importância do programa Conviva na rede de ensino do estado de São Paulo. Então, o que é o Conviva? O Conviva é um programa criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que tem como objetivo identificar as vulnerabilidades, sentir o clima escolar, verificar quais são os problemas que a escola está passando, e não só isso, mas promover realmente um ambiente solidário, acolhedor e também promover a segurança em nossas escolas. Porque quando nós nos sentimos seguros dentro de uma escola, o nosso trabalho é diferenciado. O aluno percebe que a equipe escolar está unida, está trabalhando de mãos dadas e com isso ele se sente pertencente àquele local, refletindo na melhoria da sua aprendizagem, porque esse é o nosso objetivo. O professor está desenvolvendo um ótimo trabalho em sala de aula e o aluno aproveitando a cada momento para crescer como pessoa, como cidadão, como profissional. Esse é o objetivo do Conviva, é levar para a segurança esse clima, um clima solidário,
um se colocar no lugar do outro, é estender a mão para o outro, porque assim, fazendo desta maneira, a gente sabe que o nosso trabalho, além de ser gratificante para nós, ele vai produzir bons frutos e vai nos alegrar como profissionais da educação. Quais são os principais objetivos do Conviva? O Conviva veio então para apoiar as equipes no processo de ensino-aprendizagem. Perceba bem que a melhoria da convivência, ela tem um foco que é o ensino e a aprendizagem. O professor, quando está com a sua saúde mental em dia, digamos assim, não há nenhum abalo em sua saúde mental, ele vai trabalhar de uma forma com que a conquista da aprendizagem seja efetiva. Então, o Conviva ele tem um dos objetivos do Conviva é esse, é acompanhar essas equipes, é apoiar essas equipes no processo de ensino e aprendizagem. Contribuir para um clima escolar positivo. A escola, eu costumo dizer que a escola é uma caixinha de surpresa. Mas se nós temos um bom planejamento, se nós temos uma equipe escolar com vontade de trabalhar, vontade de aprender a conviver, com certeza esse clima ele vai ser bem melhor e nós poderemos desenvolver então um trabalho de excelência. O Conviva também ele vem para promover a melhoria de indicadores de permanência e de aproveitamento escolar. Os projetos desenvolvidos pelo Conviva faz com que o aluno passe a gostar mais da escola, passe a ficar mais na escola, evitando a evasão. Nós sabemos que estamos vindo de uma pandemia, 2 anos praticamente, onde os alunos tiveram ensino remoto, e eles estão reaprendendo a conviver. Nós já estamos sentindo que a convivência em nossas escolas, essa convivência está gerando conflitos. Porém, nós sabemos que de todo conflito nós temos que tirar uma aprendizagem. É no conflito que as relações vão se estabelecendo e nós vamos aprendendo. Então, o Conviva, no desenvolvimento de suas atribuições, de suas pautas, ele faz com que o aluno se sinta parte daquele coletivo, daquela equipe, e com isso ele passa a valorizar a sua permanência na escola. O Conviva também trata das questões de saúde mental. Nós já tivemos algumas formações sobre isso, sobre a saúde mental, porque quando nós estamos com a nossa saúde mental estabelecida ou reestabelecida, nós nos tornamos felizes no nosso ambiente de trabalho e com isso a escola ela se torna cada vez uma escola de sucesso. Então esses são um dos principais objetivos do Conviva. Sobre as pautas formativas, nós temos algumas, são algumas ideias, mas é claro que cada escola pode trabalhar a sua realidade. Cada escola, cada profissional, nós sabemos que em toda escola nós temos um vice-diretor que é responsável pelo Conviva ou um professor orientador de convivência, que agora nós temos também em nossa diretoria, nós temos 16 escolas que podem contar com esse profissional, que é o POC, né? O professor orientador de convivência. Esses profissionais estão na escola exatamente para que essas pautas possam ser desenvolvidas. Melhoria do clima escolar. Nós sabemos que o clima escolar é fundamental. Quando nós chegamos numa escola, por exemplo, chegamos pela primeira vez numa escola, nós esperamos o que dessa escola? Sermos bem acolhidos. Então, o acolhimento é fundamental para que o clima escolar ele seja harmonioso. É tão difícil quando nós chegamos pela primeira vez num determinado local, numa localidade onde não conhecemos ninguém, mas sempre que alguém nos acolhe, que alguém nos passa a nos receber de forma carinhosa, respeitosa, nós já começamos a nos sentir melhor nesse mesmo. Isso é para o aluno também. Nós sabemos que há uma rotatividade, muitos alunos se transferem de uma escola para outra,
e chegam, né, saem de uma rede de ensino diferenciada, por exemplo, como a rede de ensino municipal, e vem para a nossa rede estadual, ele precisa ser bem acolhido. O aluno ser bem acolhido, o professor ser bem acolhido, o gestor também e os funcionários, porque a nossa escola, todos os integrantes da escola cooperam para o ensino e aprendizagem. Todos os integrantes têm a sua parcelinha de contribuição, ou estou dizendo parcelinha, né, no diminutivo, mas não menosprezando essa parcela, porque todas elas são importantes, desde as nossas merendeiras, as nossas agentes de organização, os nossos agentes, né, e os nossos merendeiros, que nós temos merendeiros homens também, todos estão ali na escola para contribuir para que esse clima escolar ele seja tranquilo, respeitoso e isso possa então refletir numa melhora do todo. O Conviva também ele tem como pauta formativa o suicídio e projeto de vida. No mês de setembro do ano passado, as nossas escolas desenvolveram um trabalho maravilhoso sobre o suicídio e vamos continuar esse ano em relação ao projeto de vida, trabalhando esse projeto de vida, nas aulas de projeto de vida, porque nós sabemos que, infelizmente, o suicídio ele é uma realidade. O Conviva também ele trabalha o bullying, substâncias psicotrópicas, conflito e violência, indisciplina e incivilidade, trabalha a banalização do mal. Infelizmente, hoje, quando ouvimos alguma coisa que ocorreu através da maldade humana, parece que nós estamos tendendo a nos conformar com isso. E nós não podemos nos conformar com o mal. Então, o Convívio ele traz também em sua pauta a banalização do mal, a contemporaneidade em ensino religioso e a formação ética virtual. Então, essas são algumas pautas que o Conviva pode trabalhar, pode desenvolver na unidade escolar. Porém, como já falei, a escola, cada escola é uma realidade. A escola A é diferente da escola B, que é diferente da escola C e assim por diante. Então, cada escola pode, com toda certeza, aproveitar as pautas que nós já temos prontas do Conviva e sobre essas pautas, se vocês entrarem no site da EFAP Conviva, vocês vão encontrar muito material sobre esses assuntos aqui para trabalhar em suas escolas. Mas a escola também pode desenvolver o projeto que, se fizer necessário, o projeto que ela sentir que é necessário para a sua realidade. Isso é Conviva, isso é melhoria do clima escolar, da segurança dos nossos alunos, para que nós possamos trabalhar felizes. O ser humano ele precisa ser feliz. Nós, professores, temos que ser felizes. O Conviva, então, ele tem como foco principal a melhoria do clima escolar e ele faz a relação com a rede protetiva. O que é essa rede protetiva? É todo aquele profissional que está ligado diretamente àquela escola que vai contribuir com a proteção, seja o policial, seja o corpo de bombeiros, seja um posto de saúde. E o interessante é que todos os diretores, vice-diretores e os POCs, que são os professores orientadores de convivência, ele saiba a quem pedir ajuda na hora de um incidente, por exemplo. Né? De repente, um aluno lá estava brincando, acabou caindo e se machucou. Esse diretor, esse vice ou esse POC, ele precisa saber a quem recorrer. Então, essa rede protetiva, ela está diretamente ligada à escola. O Conviva também promove a relação escola e família. Nós sabemos que a partir do momento que a família passa a integrar a equipe escolar, o nosso sucesso é maior. O Conviva também estabelece os protocolos de proteção e segurança escolar. Cada escola, como já foi falado, pode desenvolver projetos relacionados àquilo que ela precisa. E nós, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, a nossa equipe regional do Conviva, nós estamos sempre dispostos a ajudá-los. Estamos dispostos a ir às escolas para pensarmos juntos no que fazer para melhorar aquela realidade. Então, todos vocês podem contar conosco, estamos à disposição, nós temos um supervisor, nós temos o PCNP do Conviva, nós temos
mais 2 PCNPs que nos auxiliam na questão da convivência. Então, a escola ela pode sim contar com todos nós que estamos à disposição para ajudá-los. Como já falei, a equipe Conviva é composta por um supervisor, por um PCNP de convivência e também por esse novo profissional que é o POC, que é o orientador de convivência. E vocês podem contar conosco para a melhoria do clima escolar, tendo um clima escolar positivo, a melhoria de indicadores, um ambiente colaborativo e solidário, a articulação e a participação da família, a segurança e a proteção, desenvolvimento humano e profissional, saúde mental, difusão e multiplicação. Então, eu finalizo aqui a minha participação nessa TPC, dizendo a todos vocês que nós estamos sempre juntos, ninguém está sozinho. O ser humano, ele é um indivíduo que vive em sociedade, em comunidades. E a melhoria, desculpa, e a melhoria da convivência, ela faz com que nós nos tornamos cada vez mais felizes e possamos desenvolver com excelência o nosso trabalho. Um forte abraço, estou aqui na diretoria de ensino, conte comigo, conte com a nossa equipe. Nós temos uma dirigente que está sempre ao nosso lado, a nossa querida Regina Navas. Conte conosco. Finalizo então deixando o meu abraço, externando que o ano letivo de 2022 seja maravilhoso. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila e estou como PCNP de Projetos Especiais aqui na Diretoria de Ensino de Mojimirim. E hoje eu estou muito feliz em poder participar da realização desta primeira ATPC do Conviva SP, Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. E hoje nós iremos falar sobre o programa Psicólogos na Educação. O que é o Psicólogos da Educação? É uma iniciativa, então, da Secretaria da Educação para oferecer suporte à saúde mental e desenvolvimento socioemocional dos estudantes e dos servidores da rede estadual. Essa iniciativa, ela tem alguns objetivos, que são zelar pela saúde mental de alunos e profissionais da educação, apoiar a melhoria do clima escolar, que é fundamental, apoiar também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes e a recuperação do aprendizado dos alunos da rede estadual. Como os atendimentos acontecem? Então, esses atendimentos com os psicólogos, eles ocorrem predominantemente pelo modo virtual, por meio de plataforma eletrônica, então para as mais de 5.000 escolas da rede. E os psicólogos, eles atuam principalmente na realização de formações, orientações e rodas de conversas coletivas, conforme necessidades apontadas pelo planejamento da unidade escolar. Como esse trabalho está sendo desenvolvido, né? Cada unidade escolar, ela tem a liberdade para elaborar o seu planejamento e priorizar as atividades que serão desenvolvidas de acordo com as diretrizes da Secretaria da Educação. Os psicólogos poderão atuar em formações, orientações e rodas de conversas coletivas, como eu já disse, sobre temas relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento socioemocional. Também orientações aos profissionais da pasta sobre possíveis sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os alunos. Também a aplicação de testes e ferramentas psicológicas, conforme o planejamento de cada escola e normas do Conselho Federal de Psicologia. A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas,
que contribuam para a melhora de todo o ambiente escolar. Não obstante, será permitido também atendimentos individualizados, mas somente em situações excepcionais. A prioridade, então, é que esses psicólogos atuem em atividades coletivas. E o professor, como ele pode ajudar? Então, o professor é o gestor da sala de aula e ele está diretamente em contato com os alunos. Então, ele sabe muito bem quais são as necessidades das turmas. E esse professor, né, esses professores, ou seja, vocês, poderão entrar em contato com o vice-diretor da unidade escolar ou com o professor orientador de convivência nas escolas que têm esse profissional. Aqui na diretoria de ensino nós contamos com 16 POCs, né? Professor orientador de convivência. Nós temos também alguns assuntos que podem ser trabalhados nos encontros com os psicólogos. Então, dentre vários assuntos, nós selecionamos alguns, como o bullying, depressão, saúde mental, socioemocional, ansiedade, bipolaridade, indisciplina, dentre outros assuntos também que podem ser abordados nos encontros. O atendimento virtual, ele é seguro? Sim, a Secretaria da Educação exige o cumprimento de protocolos de segurança para assegurar a segurança da plataforma eletrônica, para a criação de um ambiente seguro de trocas entre estudantes e ou profissionais da rede estadual. Além disso, a prestadora de serviços, ela segue também os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tudo isso para garantir a privacidade e segurança dos dados e informações de alunos e profissionais. Quem pode ser atendido pelo programa? Então, todos os integrantes das equipes escolares podem ser atendidos pelo programa. Então, os alunos, os professores, os agentes de organização escolar, o trio gestor, todos podem ser atendidos pelo programa. E aqui eu encerro a minha fala sobre o programa Psicólogos na Educação e eu gostaria de finalizar agradecendo à dirigente regional de ensino, Regina Navas, pelo apoio que ela vem dando aos gestores do Conviva. E eu gostaria de dizer também para todos os professores que o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. E nós, eu e vocês, nós fazemos parte desta grande equipe. Um abraço a todos e o que vocês precisarem pode contar conosco aqui na diretoria de ensino. Um grande abraço e até mais. Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ATPC Conviva. 2022, março. Estamos aqui nos dirigindo a todos nós nesse processo de formação, nesse processo de aproximação. É um horário de estudo, é um tempo extraordinário, onde nos dedicamos a pensar convivência escolar. Esse programa, que trabalha com a melhor atitude, a melhor oportunidade de tratar todos nós que estamos na educação, portão adentro e sociedade afora, temos que propor o viver com o conviver, uma vivência no extraordinário, uma vivência na cidadania. Então, por assim, na acepção da palavra conviva, estamos aqui no dia de hoje para poder nos aproximar desse momento de estudo, como eu já disse, e ter uma interlocução com alguns temas. Nesse primeiro momento,
farei uma reverência à educação para os estudos da diversidade sexual e de gênero. Essa modalidade de ensino vai trazer para nós pensar sobre essa modalidade e a respeitabilidade que nós vamos ter que ter em relação aos direitos humanos, à dignidade humana, a essa beleza que todos somos, no encantamento com a vida. Então, eu quero começar aqui trazendo o poeta dramaturgo alemão Bertolt Brecht com um pensar do seu poema Perguntas de um Trabalhador, que lê: quem construiu Tebas, a cidade de 7 portas? Nos livros lêem-se os nomes dos reis, mas terão os próprios reis carregados com as pedras? Quem reconstruiu continuamente a Babilônia por tantas vezes destruída? E na noite, quem se acabou com a muralha da China, os operários das casas de Lima, e para os arcos do triunfo, quem os seus construtores? E ele continua questionando, né? Quem triunfaram juntamente com Césares? Quem ergueu os palácios de Bizâncio? Quem são os seus habitantes? A lendária Atlântica. O jovem Alexandre, construiu o mundo do antigo sozinho? Ou seja, ele questiona os gauleses, questiona a questão de todos os grandes reis governantes, grandes monarcas, e ele segue nesse poema abrilhantando essas perguntas. E ao final, que é a grande condição maior de nós, pensadores, nós vamos aqui pensar que quem mais venceu? Em cada passo, né, a constituição da vitória, os festivais, os banquetes, mas também perguntar quem são os vencidos. Mas também perguntar a célebre condição: quem pagou essas contas? Desses procedimentos. E são tantas histórias como tantas perguntas. Assim fecha Brecht, o grande pensador, assim, por dizer, do século passado. Então, com essas palavras de Brecht, coloco aqui o nosso pensamento para pensar a educação para a diversidade sexual e de gênero, mas justamente para trazer que o nosso maior momento de se educar para essa modalidade é através de entender os seus fundamentos, as suas conceituações em direitos humanos. Espelhar o conceito de globalização e multiculturalismo, espelhar a diversidade étnico-cultural, gênero, a de orientação sexual, a diversidade geracional, né? Somos nós ontem, amanhã e sempre, né? Crianças, adultos e melhor idade, futuridade. Então, pensar essas oportunidades e ir tratando, né, as pessoas com deficiência, em tratando as diversidades religiosas, em tratando a educação para os direitos humanos e a mídia. O quão é importante esse momento para nós, no mundo, pensar direitos humanos. E é por isso que essa é a grande pegada do Conviva, né, para esse ano de 2022. Então, estando aqui, nesse momento, né, me colocando também como um educador que é um pesquisador, pesquisador da ignorância, para vencer os tempos pandêmicos que ainda estamos, para poder saber que sabedoria vence ignorância. Eu sempre muito que brinco, né, a relação de que é preciso inspirar naquele que habitou Atenas no século V, Sócrates, né, o pensador que sei que nada sei, ou seja, me aproximar quanto mais possível da veracidade é tornar a se perguntar sobre esses mesmos procedimentos, incansavelmente, ao infinito. É para isso que aqui estamos. Então, eu quero, nesse momento, partilhar com todos nós a formação e um estudo que faço com muito carinho. Também aqui me coloco como um estudioso que
contempla os nossos acertos e quer, e sim, corrigir os nossos erros, que porventura eles vierem, e que bom que venham, para a gente poder sempre nos oportunizar o diálogo. Eu quero aqui tomar parte de apresentar Michel Foucault, esse grande pensador, né, de 1926 a 1984. É um pensador que se assenta em pilares do saber, do poder e da ética. Através das discussões do saber, ele vai cunhar a arqueologia, da onde sai, porventura, ou os primeiros saberes, quem estão pensando essas conceituações, por isso que ele traz a arqueologia, ele traz a relação com o poder para pensar a genealogia, né? Quem são aqueles que sempre se estruturaram com esses poderes. Não é à toa aqui que, primeiramente, eu empresto o poema de Brecht para poder nos provocar, para perguntar, né, um trabalhador que lê, e quem são os que constroem, quem são os que destroem, e quem são os vencedores, e quem são os vencidos, e quem paga a conta. E esse pensador, Michel Foucault, numa terceira oportunidade, ele vai olhar para a subjetividade na relação do sujeito ético, né, do sujeito que também é poético. Então, esse pensador, Michel Foucault, ele nos esclarece e muito quando ele vai, na tua sabedoria, nos ensinar que o saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar. Fantástico. E também, nessa mesma modalidade, Foucault nos ensina que nas civilizações sem barcos, sem sonhos, há um seu esgotamento. E ao mesmo tempo de que toda a cooperação de saberes, ela exige que nós possamos se lançar às aventuras para combater aqueles que se advogam donos de alguma coisa, que não é o saber, que é uma leitura, é uma narrativa diferente do que hoje nós espelhamos o que é comunicação. Comunicação está para o científico, está para o fundamento que traz algo de valor. Narrativa é o pensamento sobre algo, a leitura sobre alguma coisa que serve para um monte de situações que não é ciência, que não é um comunicado. É importante esse recorte aqui para lembrar desse momento que vivemos, né, do pós-modernismo. Então, ele vai, ao mesmo tempo, dizer, olha que sabedoria em Foucault, ele vai dizer que, numa frase que ele cunha, né, o auto-minimalista, numa entrevista que ele faz a Stephen Higgins, né, ele vai dizer já que bem acha você que eu tenho trabalhado todos esses anos a dizer a mesma coisa que não pode ser mudado. Ou seja, ele mesmo, Michel Foucault, nos convida a olhar para aquilo que está se dizendo e a se perguntar o saber, o poder e a ética. E aí construir a genealogia. Quem são aqueles que se estruturam desde o ontem, para saber aqueles que se reestruturam no amanhã. A arqueologia desse saber, quem são os pensadores que trabalham esses conhecimentos no tempo presente. Senhor, mas o senhor está aqui trazendo uma historicidade de Michel Foucault. Fantástico. Eu quero gastar esse tempo conosco aqui a pensar Michel Foucault, por isso que vai um material também referencial para dizer que Michel Foucault é o pensador que vai se promover, melhor assim dizendo, a história da sexualidade. Ele vai olhar para um momento tão único na antiguidade humana e olhar para esses momentos, né? A vontade dos saberes, o uso dos prazeres e o cuidado de si. Essa obra, ora está organizada em 3 volumes, ora em 4 volumes, mas é uma obra que ficou inacabada, porque ele vem a falecer em 1984, quando estava trabalhando nessa obra. Então, para meu interesse, nosso interesse, de buscar na educação da diversidade sexual e de gênero, olhar para um fundamento conceitual, se espelhar nele e analisar, né, como que está sendo a tradução
dos muitos conceitos que estão hoje, né, ora colocados nos pré-conceitos e ora colocados diluídos no senso comum. O que eu venho aqui tratando já de ofertar a todos nós é que Michel Foucault ele olha para a antiguidade, principalmente a Grécia, e observa o fundamento de buscar algo que está no especial, algo que está no encontro, algo que está na promoção da sua vontade e da tua sabedoria, que é o encontro do humano com o prazer, com a sua vontade, com a beleza. Vejamos, né, o legado greco-romano, né, e as transições das civilizações para poder perceber que essa cultura helênica ela produziu depois esse significado, né, que era para nós um objetivo muito interessante de olhar que o encontro do humano com outro humano era um encontro do fantástico, do especial. Não há o carimbo, né? Não há uma porta, não há um número, não há uma distinção. E ele vai, nas suas transições, quando muito bem na medievalidade, através da cristandade, né, na filosofia patrística, propriamente dito, vai sendo construído uma regulamentação da ciência sexual, né, tratando o sexo com uma forma hospitalar, para que todos aqueles que tenham as suas condições tenham o matrimônio, tenham a finalidade da família e a família para a procriação. Então, estudar, né, a diversidade sexual e gênero é estudar também o que é sexualidade. É por isso que eu vou buscar um pouco esses fundamentos em Michel Foucault, muito resumidamente aqui, com o perdão dessa condição, nós temos que cumprir os nossos regulamentos no ATPC Conviva, e é por isso que buscar essa forma e essa vivência é um objetivo dizer também que na pós-modernidade, a Organização Mundial de Saúde, já em 1971, vai dizer que essa sexualidade é parte integrante da saúde da humanidade e deve assim tratá-la como forma especial, como uma forma natural da sua essência e da sua existência. O que nós estamos aqui tentando estudar é que não existe o pensamento do senso comum para poder dizer e qualificar e categorizar. Isso quem criou foi a sociedade, né? Então, isso quem criou foi uma cultura na sociedade. Quando a bem da verdade, o que nós temos que ter aqui é a ciência de que a respeitabilidade, né, as relações com os direitos humanos, o grande guarda-chuva do direito humano que permite que todos nós possamos viver e conviver de acordo com as nossas possibilidades do ser e estar. Então, é um momento da gente olhar para esse fundamento e entender que as expressões, todas elas são bem-vindas, devem ser respeitadas. Por isso a qualificadora diversidade. Por isso a condição humana de que precisamos se promover um rompimento do senso comum para que a criticidade imperante possa reinar antes da palavra dita, para poder não reproduzir a piadinha, o conto, né, a tipificação, e que isso faz muito mal a todos nós. Isso já é uma cultura do passado, né? Quando cumprimentamos aqui a todas, todes e a todes, queremos sim estar presente nessa qualificadora dos direitos humanos, na respeitabilidade de todos nós. Então, o que é fundamental para todos nós é combater todo tipo de relação que excede na condição da dignidade humana. Ou seja, tudo aquilo que pela visa aflitiva, né, quer seja na força física ou na mental, possa afligir a pessoa humana, temos que combater. É por isso que combater os feminicídios, combater as homofobias e combater outros tipos de relações
totalizantes e fascistas do tempo presente se diz respeito a todos nós que nos colocamos como educadores, como aquele adulto que se importa com a relação do educar, que se importa com a relação de transmitir, não, mas de mediar a educação, que ocorre freiriana. Eu me educo e educo a mim mesmo e educo aqueles que estão mais próximos de mim, no caso, todos que estamos na escola. Então, esse momento na qual eu quero aqui deixar um material de análise e também de disparadores de ideia é para nós nos potencializarmos como educadores, capaz de nos assegurar, né, que todos esses direitos que são caracterizados nos humanos sejam realmente, de fato, eles colocados à nossa disposição. E que não exista, e se exista, combater as relações quando tipificam classe, gênero, faixa etária e outros que tais que possamos vir a ter quando alguém tipifica alguém, né? Quando alguém carimba alguém. Então, o que é importante aqui é a quebra de uma hierarquia que assume esse discurso totalizante. E é isso que nós temos que perceber, que aqueles que são excluídos desse processo também merecem a nossa atenção, o nosso respeito e o respaldo que nós possamos fazer no Educar em Ação. Então, eu muito bem vou, nesse momento, já fechando essa ideia de que é importante, nesses fundamentos, muito rapidamente aqui, resumidamente, nós estarmos em conexão com a maior fundamentação que nos inspira, que é a dignidade humana. E fundamentação de que é preciso a gente se espelhar em algum dos grandes gigantes que expressaram para nós palavras, uns em poema, outros em frases, e que ficam para nós a eternidade. Agora eu empresto Einstein para encerrar essa nossa conceituação. E sabiamente, nessa beleza do humano e da sua expressão, né, diante a sua condição maior, ele vai dizer: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Agradeço essa oportunidade e passamos a palavra. Vamos falar ainda de Grêmio Estudantil, processo eleitoral 2022. Vamos também falar de dignidade íntima, um programa tão importante para a saúde feminina nas nossas escolas. Um grande abraço, até lá. Dando sequência aqui, nesse ATPC Conviva, agora há pouco falávamos em relação à educação para a diversidade sexual e gênero, e ainda vamos tratar mais à frente dignidade íntima. Nesse momento, Grêmio Estudantil, o quão é importante nesse processo que é eleições 2022, estamos em março, né, ainda no corrente ano. Então, olhar para esse colegiado escolar e observar a sua importância e o diálogo com a pasta Conviva, né? Como que ela promove mais um encontro de praticar o exercício de democracia, o exercício de uma democracia que é participativa, ao momento em que esse programa de melhoria da convivência e proteção escolar trabalhar propostas do aprendizado significativo com o ambiente sociomoral educativo. Nesse momento, em conjunto com os colegiados escolares. O quão fundamental que o Grêmio é um espaço de aprendizado coletivizado, porque representa todas as escolas. Estamos no trânsito das apresentações ainda, das representações de sala, representações dos docentes, iniciando as campanhas da apresentação das chapas para a eleição e o encerramento desse processo ao final do mês de abril, mês de maio, a diplomação como todo e sempre, e depois as nossas reuniões de trabalho mensal, aonde vamos, cada momento, introduzindo os nossos temas e o desenvolvimento desta pasta que é tão importante, né, para a educação paulista, que é o Grêmio Estudantil.
Então, olhando para esse Grêmio Estudantil em relação à Conviva, nós vamos ter a busca ativa, nós vamos ter o combate ao bullying, ao cyberbullying, nessa nossa educação híbrida, no estado pandêmico, olhar para a promoção de cultura de paz, para a construção coletiva de normas de convivência, olhar para as contribuições que nós possamos ter com boas práticas dessa cultura pela paz e também, objetivamente, olhar para a questão da aprendizagem significativa. Quero dizer que, como Grêmio Estudantil, nós temos, em especial, um coordenador de relações sociais que ocupa Centro de Mídias e Conviva. Esse coordenador, ele já veio no último ano com um novo cargo, uma nova coordenadoria, uma nova diretoria, que vai trabalhar os temas do Conviva, como já vinhamos aqui já caracterizando, e também olhar para que dentro do Grêmio Estudantil ele se coloque no coletivo. Vamos pensar de que esses conflitos são as melhores oportunidades de valorizar as nossas diferenças. Estou fazendo aqui uma exemplificação onde a escola identifica uma situação e traz aquilo oportunidade. Edgar Morin. A cada problema, uma nova oportunidade. Uma nova condição de formulação intelectual para agasalhar e dar resposta àquelas condições que estão no educar de todos. Fantástico problema para todos nós. Então, esse coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias, SP e Conviva, ele é um colaborador dentro do Grêmio Estudantil que desenvolve e trabalha no protagonismo juvenil e olhando também o trabalho com a interlocução de cada pasta, de cada projeto de sala de aula e também sendo esse veículo de se levar do chão de escola, do chão da sala de aula aos nossos pátios, às nossas quadras e aos ambientes que compõem a escola para que nós possamos nos avivar na aprendizagem significativa. Então, olhar para esse Grêmio Estudantil que, ora em trânsito, está se elegendo, olhar para a modalidade desse ano de 2022, onde permitiu a composição, a reorganização ou novas eleições das diretorias gremistas, olhar para esse momento e verificar que a convivência é um objetivo que está lá para a aprendizagem significativa. Essa convivência ela é um canal de gestão democrática, porque nós temos a representação de sala, nós temos os docentes que representam as salas, nós temos a coordenação de escola, que é o nosso parceiro de sempre, tem um professor organizador de convivência hoje tem os professores ligados à tecnologia, os professores coordenadores de área, atendimentos escolares e vários outros professores, colaboradores dessa engenharia humana, nós, PCNPs, que trabalhamos no currículo, para pensar esse ambiente, em especial com o colegiado escolar, sendo parceiro de veículo de sabedoria nessa relação de se fazer o chão da escola, o pensar o todo, na representação dos nossos estudantes. Então, nesse momento, Grêmio Estudantil, ele tem como principal articulador inicial da escola o vice-diretor. O vice-diretor é nosso apoiador. No nosso caso, eu tenho o meu supervisor, professor Hendrick, que é o nosso supervisor da pasta Grêmio Estudantil, né? A minha reverência a ele, porque é um parceiro de sempre, é uma pessoa que nos apoia e muito aos nossos trabalhos. Ele e Marcelo, eu, PCNP, formamos uma equipe, coordenados pela dirigente regional de ensino, essa gestão regional de Grêmio Estudantil, né, deste colegiado escolar, trabalha em consonante com esse vice-diretor, que é o primeiro articulador nosso na escola. Percebendo que esse ano a nossa composição da nossa escola vai permitir a eleição de um grande apoiador. É permitida o Grêmio Estudantil esse ano introduzir o Paraninfo,
que sempre foi aquele professor, que sempre foi aquele colaborador que apoiou o Grêmio desde sempre. Então tem o vice-diretor, mas tem o PC, o professor coordenador, que hoje o Paraninfo pode ser esse professor coordenador, todos esses professores coordenadores que eu já mencionei, os Proatecs na escola, esse Paraninfo ele tem que estar no chão da escola, ele tem que viver e conviver na escola. Esse Paraninfo é aquele professor que durante esses últimos 2 anos nos apoiou a desenvolver vários projetos no calendário de escola que diz respeito a nós estudantes. Fantástico, né? Ou seja, além do vice-diretor, que é o nosso articulador, tem agora um Paraninfo, que é mais uma pessoa que vem para poder somar no processo com o colegiado gremista. Ao passar o processo nosso de eleições, né, ao findar esse processo, fim de abril, nós temos a eleição de uma comissão muito importante, né? Coisa que eu estava dizendo e muito agora há pouco em relação aos direitos humanos, à dignidade humana, e eu estava abrilhantando aqui a possibilidade de entender que esse colegiado escolar eleito o Grêmio Estudantil da nossa escola, todos somos gremistas, ele representa o todo, e agora nós vamos ter a eleição de uma comissão gremista dos direitos humanos. Olha que fantástico, né? Nós temos mais uma equipe que pode ser formada de 3 até 7 integrantes. Esses integrantes irão trabalhar com os temas dos direitos humanos, principalmente para ser uma caixa de ressonância na escola, nas demandas dos temas e conteúdos dos direitos humanos. Ou seja, a sua participação e a sua eleição ocorrerá também por uma forma de uma Assembleia Geral dos Estudantes, onde será aclamado essa equipe, essa comissão que se forma, haverá diretoria gremista e essa comissão de direitos humanos que também trabalhará com o Paraninfo, com o vice-diretor, que é o articulador do Grêmio Estudantil na escola. Ou seja, pensar direitos humanos, pensar a comissão gremista de direitos humanos é pensar desenvolvimento de projetos, de pastas que vão combater os preconceitos, que vão combater todas aquelas situações de conflito que ferem a dignidade humana, que ferem os direitos humanos, que ferem a legislação vigente na educação para o aprendizado significativo. Ou seja, é uma equipe que nasce procurando entendimento da legislação, de tudo aquilo que já é colocado no chão de escola, mas que, sobretudo, vai a todo momento lembrar a todos que nós não somos únicos, né? Não há privilégio. O privilégio é a busca do eu já sei para o eu não sei. Esse é o único privilégio da gente aprender infinitamente. Esse é o nosso privilégio da escola pública, né? Porque está lá na lei. Né? Educação, e é uma qualificadora de qualidade, não é qualquer educação. Então, eu gosto de lembrar que essa diretoria gremista, ela vem para poder trabalhar, além dos cargos que já existem, coordenador geral, o vice-coordenador, 2 coordenadores de relações sociais de Centro de Mídias SP e Conviva, 2 coordenadores de comunicação, 2 coordenadores de esportes, 2 coordenadores de cultura, 2 coordenadores de finança, e agora uma coordenação, uma comissão de diretoria de Grêmio Estudantil de Direitos Humanos, composta por até 7 integrantes. Né? O Grêmio Estudantil pode ter outras diretorias, outras coordenadorias, tendo essa estrutura de um coordenador geral até os coordenadores de áreas, e também terá uma comissão de direitos humanos que vai ser eleita depois desse processo. Na próxima semana, findou abril, primeira semana de maio, já se elege esse coletivo para poder nos abrilhantar e nos dar a qualidade de combater os preconceitos, discriminação de toda e qualquer forma que possa vir a ocorrer, para a gente nos promover em relação
aos direitos humanos, o que é fantástico para os temas que vamos desenvolver esse ano. Eu me findo aqui a minha fala, agradecendo essa oportunidade, e vamos conhecer a seguir o programa Dignidade Íntima. Até lá, muito obrigado. Bem-vindo, bem-vinda. Dando sequência às oportunidades aqui do ATPC Conviva, o nosso tema agora, dignidade íntima, combate à pobreza menstrual na rede estadual de educação de São Paulo. Esse programa quer atender a saúde da mulher, quer atender, através dessa importância, uma relação aonde, muitas das vezes, no passado e no presente, trazia uma condição de envergonhamento, trazia um acanhamento e muitas das vezes as pessoas até se ausentavam de alguns períodos na escola para atender a saúde feminina, para poder atender essa condição da natureza humana feminina. Então agora, com esse programa, há um investimento aonde dignidade íntima traz uma forma de combate a essa pobreza menstrual na rede de educação. Ou seja, ocorreram nos últimos anos formações através do protagonismo juvenil, ocorreu o desenvolvimento de distribuição de material informativo, uma construção de uma rede de apoio na escola, aquisição e distribuição de produtos para atender essa condição de combate à pobreza menstrual.